Doutor Salus, qual é o olhar que faz a este assunto? Bom, é importante dizer que temos tido dificuldade de compreender o posicionamento de Angola ao nível das relações que estabelece com os vários estados, quer os mais tradicionais do ponto de vista de relação com Angola, quer outros. Porquê? Porque hoje parece que a nossa política externa em relação aos nossos aliados é um pouco oscilatória e isso, claro, reflete, por exemplo, a aproximação do presidente João Lourenço à América, em que levanta um questionamento se eventualmente essa aproximação tem sido de um Estado para com outro Estado ou tem sido porque há de facto uma simpatia do presidente João Lourenço a Joe Biden e Joe Biden a João Lourenço, que de facto pode pôr em causa a política externa angolana com os Estados Unidos da América nos próximos tempos, se eventualmente o que cada vez mais começa a se cogitar, Donald Trump for eleito presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, havia esse receio se Trump iria, não iria. Já estamos a ver que está a conseguir lidar com a sua situação e vai ser mesmo o candidato republicano à Casa Branca. E se isso acontecer, provavelmente a aproximação que existe hoje entre Angola e os Estados Unidos da América venham a ter um novo formato nos próximos tempos. E claro, é preciso refazer a amizade, a relação, a aproximação que nós temos com os nossos aliados tradicionais, que é a China. Então, o presidente João Lourenço está a cautelar isso, claro, percebe que a geografia pode mudar e não podemos perder o nosso aliado tradicional, que até já está descontente por conta dessa viagem do presidente João Lourenço aos Estados Unidos. Veio aqui o secretário de Estado norte-americano, Austin, veio Blinken. Então, parece haver uma grande aproximação, parece haver profundidade na relação entre Angola e os Estados Unidos da América, o que incomodou a China e como forma, claro, de garantir que a China é o nosso aliado tradicional com o qual contamos, claro, para os vários compromissos políticos, econômicos e não só, o presidente João Lourenço vai, portanto, à China. E não nos podemos esquecer que só agora é que temos um embaixador chinês em Angola. Ficamos muito tempo sem embaixador, o que, claro, confirma esse mal-estar entre a China e Angola. Portanto, com a China nós temos uma corda amarrada ao pescoço, ou seja, é como se os chineses tivessem nos amarrado ao pescoço por conta do nível alto de dívida que nós temos com a China, que até põe em causa a nossa própria soberania. Se um dia os chineses entenderem exigir coisas de Angola, embora, claro, não se pode pôr de parte a lógica da necessidade de uma auditoria real que venha, claro, dizer-nos o que devemos de concreto à China para percebermos que até que ponto nós estamos em relação a isso. E claro, nós estamos aqui com muitas dificuldades de perceber, porque são várias as informações que circulam no espaço público em relação à dívida chinesa. A única coisa que sabemos é que nós somos um dos maiores, claro, credores da China, ou seja, nós temos uma dívida muito alta com a China. Então, portanto, é preciso manter essa boa relação com a China, é preciso retirar esse mal-estar que existe entre o Estado angolano e a China, de modo a que os compromissos firmados continuem e de modo a que, claro, Angola consiga continuar a estreitar essa boa relação que tem com a China, que nos últimos tempos não anda bem. Daí é que João Lourenço também sabe, e claro, todos sabemos que a China é das maiores financiadoras dos Estados africanos. Então é importante que estrategicamente se consiga manter a boa relação com a China. Penso que a saída do presidente João Lourenço à China é para efetivamente reforçar a amizade, a relação que Angola tem com a China e, claro, para confirmar e reafirmar a tradicionalidade da relação
relação entre Angola e a China e da importância da China para Angola. Não é à toa que em 2002, depois de termos viajado bastante, depois de termos andado de norte ao sul, quem conseguiu nos dar dinheiro, embora também se coloquem várias interrogações, foi a China. Então é importante, claro, manter essa boa relação e, claro, fazer tudo que esta relação não ponha em causa a soberania do Estado angolano, porque é preciso garantir esta soberania, porque é fundamental, claro, para o futuro do país, para o futuro das nossas gerações. Olhamos, obrigada, uma vez mais. Agora vamos olhar para o último tema. Esquema de aluguer de alvarás comerciais rende milhões a cidadãos nacionais. Em Luanda, o negócio informal de trespasse de alvarás comerciais tornou-se um mercado robusto e já rende milhões de kwanzas, tanto para quem dá o documento em aluguer, como para funcionários nas instituições ou de instituições públicas que ajudam outros cidadãos na informalidade a tratar a licença. Muitos ganham a vida só com esta atividade, mas a Niesa diz que é uma prática ilegal que pode dar multas pesadas aos comerciantes e, consequentemente, levar ao encerramento dos estabelecimentos. Entretanto, 15 a 400 mil kwanzas é o valor cobrado, sobretudo a cidadãos estrangeiros, pelo aluguer de alvará comercial ou alvarás comerciais. A Niesa diz que a prática é ilegal, mas caso seja tributada, a mesma podia, de certa forma, contribuir positivamente para a atividade comercial. Concorda, Dr. Saluce? Mas por que é que os angolanos alugam os seus alvarás? Porque quem deveria criar condições para que pudessem ter capacidade de conseguir gerar negócios e não só, não criou condições. E como consequência disso, então, os angolanos veem-se na condição de encontrarem nisso uma forma de subsistência, né? Não tendo capacidade, portanto, de gerar um negócio e poder levar uma vida comercial que seja capaz, claro, de dar cobro às várias necessidades, então que se paute por alguma alternativa, e a alternativa encontrada foi logicamente essa de alugar os alvarás a quem tem capacidade de construir, gerir um negócio, e portanto tem sido a alternativa de vários angolanos. Claro, alugam seus espaços, dão os seus documentos e portanto conseguem algum recurso para as suas sustentabilidade. Agora, do ponto de vista jurídico, claro, a doutora Weber vai dizer até que ponto isso é um crime, mas é uma realidade, e essa realidade deve levar a que as instituições repensem o seu modelo, claro, governativo. Porquê? Porque e é importante que se diga isso, a morte não pode, a culpa não pode morrer solteira, alguém terá culpa nisso, e não podemos apedrejar os angolanos por fazerem isso. Claro, é um ato que não deveria ser feito, mas é uma alternativa que muitos encontraram para garantirem as suas sobrevivências e conseguirem, claro, algum recurso financeiro para dar cobro às suas várias necessidades. Nós temos que pensar isso, temos que repensar antes mais do que estarmos só a tirar pedras e a condenar, porque também não são quaisquer pessoas que estão a dar alvarás, isso que também fique claro, não é qualquer cidadão que está a dar alvará, são pessoas que num determinado contexto da vida tiveram alguma capacidade financeira e conseguiram criar, do ponto de vista documental, processos para o iniciar de uma vida, de uma atividade comercial, e começaram, mas por conta dos vários problemas sociais, por conta da incapacidade de dar resposta à continuidade das suas atividades comerciais. Por quê? Porque as dificuldades financeiras tornaram-se cada vez mais agonizantes e, claro, fomos surpreendidos também num determinado período por um fluxo migratório muito alto dos nossos irmãos, quer de Nigéria, Senegal e não só Mali, que vieram para cá com uma única, claro, e exclusiva vontade de encontrar em Angola, claro, com os bolsos cheios, o necessário para levarem
uma vida comercial que, claro, fosse dar resposta às suas necessidades, aos problemas, e encontraram, claro, um angolano com incapacidade de fazê-lo. Por quê? Porque ainda estão na luta de garantir o básico e, como consequência disso, a única coisa que com facilidade encontraram é ter, claro, os alvarás destes angolanos e, claro, levarem a sua vida comercial. Portanto, já houve tempo em que havia uma ousadia por parte destes nossos irmãos dos países muito próximos, que era eles próprios levarem a cabo as suas atividades sem documentação mais ou menos legalizada e, claro, em conluio com os policiais, né, os órgãos afins, foram conseguindo sempre subornar e não só, mas depois perceberam que era importante refazer o modelo e a alternativa que encontraram foi justamente essa, né, de alugar os alvarás angolanos e com isso poderem levar a sua atividade comercial na normalidade.